O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, condenado a 2 anos em regime semiaberto, né? A gente lembra que ele também foi o delator desse caso e está foragido. Por último, a gente mostra Alexandre Ramagem, ex-deputado federal, que teve o mandato cassado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. O Supremo Tribunal Federal também realizou uma cerimônia para lembrar os 3 anos do 8 de janeiro. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, enalteceu a democracia e defendeu o colega, o ministro Alexandre de Moraes. O repórter José Matheus Santos traz os detalhes ao vivo. Isso mesmo, Celso. Voltamos aqui ao Jornal do SBT News. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, comandou esses atos que foram realizados hoje em alusão aos eventos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Edson Fachin fez um discurso e depois acompanhou a abertura de uma exposição sobre o 8 de janeiro aqui no Supremo Tribunal Federal e também acompanhou rodas de debates e conversas sobre o assunto com jornalistas e especialistas em democracia, no Estado Democrático de Direito e também em questões do Judiciário. O Edson Fachin, ao discursar logo no primeiro evento, né, da tarde de hoje aqui no STF, falou sobre a tentativa de golpe de Estado, segundo ele, no dia 8 de janeiro de 2023 e defendeu o ministro Alexandre de Moraes na atuação do ministro relator sobre os casos em julgamento da trama golpista. Fachin classificou Alexandre de Moraes como um exemplo a ser seguido. Disse que não se pode confundir a firmeza do ministro com arrogância e também falou que Alexandre de Moraes teve sacrifícios pessoais, inclusive familiares, para poder atuar nesse julgamento sobre o 8 de janeiro de 2023. Além do presidente da Corte, Edson Fachin, também estiveram presentes o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do STF por 17 anos, e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Como estamos em recesso, outros ministros do Supremo, muitos inclusive não estão em Brasília, não compareceram a esse evento que foi realizado hoje no STF. O ministro Edson Fachin, como eu disse, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e defendeu a democracia e a atuação do ministro. Vamos acompanhar essas falas do presidente do STF. Vimos a destruição do patrimônio material e também do patrimônio imaterial de instituições que são pilares da República, num ato premeditado, pautado pela negação do diálogo, da convivência pacífica e do próprio Estado de Direito Democrático. Permito-me enaltecer o trabalho do ministro Alexandre de Moraes na condução dos inquéritos e das ações penais que surgiram desse dia infame e frisar precisamente o caráter exato da sua atuação. Há quem confunda e tome firmeza por jactância, e o ministro Alexandre de Moraes colocou-se firme por dever de ofício nesta missão, com sacrifícios pessoais e familiares que não me cabe aqui inventariar, e esteve onde precisava estar, não por bravata, mas porque era seu ofício, aquele mesmo que nós todos deste tribunal, ao aqui ingressarmos, juramos exercer, com a vida, se preciso for, na impermanência de nossos cargos. Já volto a acionar César Feitosa e Ranier Bragon para a gente continuar falando desse assunto. Ranier, começo com você, porque apesar da ausência, né, lá no Palácio do Planalto, a gente viu um ato bastante simbólico também no Supremo Tribunal Federal, que agiu de forma colocada, né, pelos ministros, pelo grupo político também mais ligado ao presidente Lula, de forma que eles chamam de exemplar em relação à punição dos condenados ali, dos acusados de participarem da trama golpista, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria que você fizesse uma avaliação, então,
desse discurso do ministro Edson Fachin, quais pontos te chamou a atenção? Marina, apesar da ausência do STF no ato realizado no Palácio do Planalto, como o César lembrou, eles estiveram presentes nos 2 anos anteriores. Não só o STF, mas principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes, que esteve presente e discursou nesses atos. Agora, houve toda aquela avaliação de que não fazia sentido estar neste ano, já que o Supremo deve julgar, deve analisar novamente o caso do veto da dosimetria. E também pelo fato de o Supremo ter concluído agora o julgamento dos condenados da trama golpista. Acho que o que mais me chamou a atenção ali no discurso do ministro Edson Fachin foi a defesa do próprio Alexandre de Moraes, que também é alvo de críticas aí, por alguns pontos ali da condução desse processo. Entre eles, por exemplo, o tamanho das penas, né, que, embora tenha sido decidido ali pela primeira turma, é uma coisa que é influenciada pelo relator, e o relator, no caso, foi ele. Então, o ministro Edson Fachin, ele fez questão ali de defender a democracia, de falar que o Estado Democrático de Direito ele está em ameaça no mundo, na atual conjuntura, e também fez a defesa enfática aí do ministro Alexandre de Moraes, que não apareceu aí nesses atos desta quinta-feira, deste 8 de janeiro de 2026. Marina. César, qual o sentimento por parte dos ministros do STF com o veto do presidente e de um possível veto do Congresso ao veto do presidente? É um sentimento de que isso, enfim, está precificado, isso certamente ocorrerá, mas o Supremo ele tem articulado, ele começou a articular no ano passado, lá para abril, maio, a construção de uma proposta que fosse uma solução para que a anistia ampla, geral e restrita não fosse aprovada. Então, como hoje mesmo na entrevista que fizemos mais cedo com o Paulinho da Força, no Poder Expresso, ele já disse que ele tem um bom trânsito no Supremo, que ele conversa com ministros e que ele não recebeu nenhum sinal negativo sobre o avanço dessa proposta. Então, muito provavelmente, se o caso for judicializado, a tendência hoje do Supremo, isso pode mudar naturalmente, mas a tendência hoje no Supremo é de manutenção daquele texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, caso ele derrube o veto. Agora, só um ponto, complementando o que o Ranier falou mais cedo, agora há pouco, perceba o que está escrito ali, 8 de janeiro, mãos da reconstrução. O foco do Supremo Tribunal Federal nessa ação de hoje foi destacar especialmente os servidores que atuaram na reconstrução do Supremo Tribunal Federal, tanto recolhendo partes das vidraças que foram quebradas ou até mesmo as obras de arte que foram destruídas dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma posição muito diferente e muito mais institucional do que a posição adotada hoje durante o ato do presidente Lula no Palácio do Planalto, em que ele foi colocado como o grande salvador da República e da democracia. São posições diferentes, que vão dando sinais diferentes e que vão mostrando também um pouco do dedo dos atos de Edson Fachin em sua gestão diante da presidência do Supremo Tribunal Federal. César Feitosa e Ranier Bragon, a gente já volta a se falar.